O CEO milionário solitário estava sentado sozinho no café quando uma menina se aproximou e perguntou: "O senhor está bem?" O café ficava tranquilamente numa esquina sossegada, aninhado entre edifícios de tijolos envelhecidos e floriculturas com letreiros desbotados. A chuva da noite anterior ainda se agarrava ao toldo, gotejando lentamente na calçada. Lá dentro, o ar estava quente, com o aroma de café torrado e açúcar, e conversas abafadas preenchiam o ambiente. Rowan Thorne estava sentado sozinho perto da janela, um expresso esfriando e intocado ao seu lado. A fina película na sua superfície indicava o tempo que ele estava ali. Ele olhava através do vidro sem focar em nada em particular seu reflexo pálido. Um terno impecável, colarinho engomado e olhos que denunciavam noites sem dormir. Perfeito por fora, vazio por dentro. 2 dias antes ele havia enterrado a mãe, a última pessoa que um dia lhe perguntou: "Você está feliz?" A única que o via sem expectativas. No funeral tinham dito: "Ela estaria orgulhosa de você", como se isso fosse o que realmente importava. Como se o orgulho pudesse substituir a voz, da qual ele agora sentia mais falta do que conseguia suportar. A porta do café abriu com um leve tilintar. O olhar de Rowan se voltou para o som mais por reflexo do que por interesse. Um grupo de estudantes universitários entrou rindo. O barista acenou e, como sempre, a atenção do salão se voltou brevemente para ele. Alguns o reconheceram. Rowan Thorne, CEO bilionário, o gênio da tecnologia por trás da Thorne Medical. Sussurros o seguiram. Olhares furtivos, admiração misturada com distância, mas nada disso significava algo. Ele olhou de volta para a xícara, tentando se manter presente. "Mais 10 minutos", disse a si mesmo. Era muito cedo para ir para casa, tarde demais para voltar ao trabalho, e o silêncio em sua cobertura era ensurdecedor. Então passos suaves, pequenos e irregulares. Ele levantou o olhar. Uma menina, talvez de uns 3 anos, estava ao lado de sua mesa. Ela usava um vestido rosa que esvoaçava em volta dos joelhos, uma das mãos segurando um biscoito pela metade. Seus cachos loiros estavam ligeiramente bagunçados. Seu rosto redondo era emoldurado pela inocência. Grandes olhos azul-acinzentados piscaram para ele. Ela não sorriu, nem se acanhou. Apenas inclinou a cabeça e perguntou com clareza e calma: "O senhor está bem?" A pergunta o pegou de surpresa. Ninguém lhe havia perguntado isso, não genuinamente há semanas, meses talvez. As palavras caíram como um seixo gentil na água parada de sua tristeza, enviando ondulações que ele não esperava. Ele piscou e, pela primeira vez em semanas, um pequeno som escapou-lhe. Parte risada, parte suspiro. Ela o olhou séria agora. "O senhor não parece bem", ela acrescentou baixinho, como se estivesse compartilhando algo só para ele. "Minha mãe diz que quando as pessoas não falam, elas estão tristes por dentro." Ele limpou a garganta. "Sua mãe parece muito sábia. Ela faz biscoitos", disse a menina com naturalidade. "Biscoitos ajudam em tudo." Aquilo quase o fez rir novamente. Ele assentiu. "Vou me lembrar disso." Do outro lado do café, uma voz chamou leve e ligeiramente ansiosa: "Mila, querida, venha aqui." A menina Mila virou-se, mas antes de sair, olhou para trás mais uma vez. Sua testa estava franzida de preocupação. "O senhor devia comer um biscoito, moço. Vai ajudar." E então ela se foi, pulando de volta para a mãe, que se agachou para sussurrar algo antes de olhar para Rowan. Ela era jovem, na casa dos 20 e poucos, loira como a filha, com uma elegância cansada. Ela lhe deu um sorriso apologético suave e incerto. Ele assentiu ligeiramente para mostrar que estava tudo bem. Ela se virou para o balcão, a mão repousando no ombro de Mila. O barulho do café recomeçou, canecas tilintando, conversas baixas. Mas algo havia mudado. Rowan olhou para seu expresso, depois para a cadeira vazia à sua frente. Era apenas mais uma cadeira antes. Agora ela guardava um traço de algo mais, algo quente. Aquela menina não tinha ideia de quem ele era, sem títulos, sem reputação. Ela viu um homem sozinho e fez a única pergunta que ele não ouvia há tempo demais: "O senhor está bem?"
As palavras ecoaram suavemente em sua mente. Rowan soltou um suspiro. Não o suspiro de um CEO calculando seu próximo movimento, mas de um homem lembrando-se de algo que havia perdido. Ele olhou para a janela. A rua lá fora parecia a mesma, mas não tão cinzenta. Seus lábios curvaram-se, não totalmente apenas um lampejo, mas era real. O primeiro sorriso em semanas e por razões que ele ainda não entendia, ele permaneceu. No momento em que Mila voltou ao seu lugar, Araquém se apressou visivelmente nervosa. Seus cabelos loiros estavam presos para trás, o avental ligeiramente empoeirado de farinha, evidência de uma longa manhã no balcão. Ela se agachou ao lado da filha, sussurrou algo gentilmente e então se levantou para encarar Rowan. "Sinto muito", disse ela rapidamente. "Ela geralmente não fala com estranhos." Rowan levantou o olhar. Seu rosto estava ilegível, mas sua voz saiu firme. "Está tudo bem." Ara hesitou. Ela se moveu ligeiramente incerta se deveria dizer mais ou se afastar. Ele tinha a aura de alguém importante. Seu terno, sua postura tranquila, a maneira sutil como outros no café o notavam sem dizer uma palavra. Mas foi o peso por trás de seus olhos que a pegou de surpresa. Não poder nem confiança, mas tristeza. Ela fez um aceno educado e se virou. O olhar de Rowan a seguiu. Não apenas a criança que havia falado com ele como ninguém em anos, mas a mulher que veio depois dela, que não ofereceu charme nem reconhecimento, nem tentativa de impressionar, apenas honestidade e uma graça tranquila e nervosa. De volta à mesa deles, Mila falava animadamente, mostrando a Ara um desenho que havia feito mais cedo. Rowan não conseguia ouvir as palavras, mas o tom era claro. Algo sobre doces em forma de animais, um gato atrás da loja e um sonho envolvendo um marshmallow, o tipo de alegria infantil que parecia intocada pelo mundo. Mila olhou para Rowan e disse algo. Ara corou levemente e a repreendeu. Seja o que for, ele não pôde deixar de sorrir um pouco. Então, algo inesperado aconteceu. Enquanto Ara passava por trás do balcão, ela diminuiu o ritmo perto de uma pequena prateleira escondida atrás do caixa. Ela alcançou um pote de vidro que não parecia feito para exibição. Dele, ela tirou um pequeno biscoito redondo ligeiramente irregular, embrulhado de forma simples. Ela o colocou num pequeno prato de cerâmica, hesitou e então o levou à mesa de Rowan. Sem cerimônia, ela pousou o prato na frente dele. Ela diz, "Este ajuda quando você está triste", disse Ara suavemente. Ela pode estar certa. Funciona para mim às vezes. E com isso, ela se virou e se afastou. Rowan olhou para o prato. Era um biscoito humilde caseiro imperfeito nas bordas. Cheirava levemente a canela e baunilha, provavelmente um dos feitos para crianças. Menos açúcar macio no meio assado, sem muito alarde. Mas para Rowan não era apenas um biscoito. Não era um presente pelo seu título. Não era uma rede de contatos educada. Não era obrigação embrulhada em açúcar. Era bondade oferecida de forma simples, gentil, sem amarras. Ele olhou para o outro lado do café. Ara estava ocupada agora reabastecendo potes, fingindo não o notar. Mila estava rabiscando algo num guardanapo com um giz de cera rosa, a língua ligeiramente para fora em concentração. Rowan não comeu o biscoito imediatamente. Ele simplesmente segurou o prato, deixando o calor da cerâmica se espalhar pelos seus dedos. Não era apenas o biscoito que o confortava. Era o fato de que alguém pela primeira vez havia pensado no que ele poderia precisar, não no que ele poderia oferecer. Ninguém havia feito isso desde a sua mãe. Nem os conselheiros que apertaram sua mão no funeral. Nem os amigos que mandaram mensagens, pensando em você, sem acompanhamento. Todos ao seu redor presumiam que ele continuaria invulnerável. Mas esta mulher Ara havia se aproximado e colocado um biscoito na frente dele porque a filha disse que ajudava. Porque talvez ela soubesse o que significava carregar mais do que se podia dizer. Seu olhar se desviou mais uma vez para ela. Talvez ela tenha visto algo real em mim, não o CEO, apenas eu. O pensamento não o perturbou. Não abalou sua compostura, ele o confortou, e pela primeira vez em semanas ele não se sentiu tão invisível.
Rowan Thorne voltou ao café na manhã seguinte. E na outra. Ele nunca disse muito. Apenas entrava, pedia o mesmo café preto e sentava-se na mesma mesa de canto. Perto o suficiente para ouvir a voz alegre de Mila ecoar pela sala, mas longe o suficiente para passar despercebido pela maioria. Mas não por Mila. Todos os dias, a menina acenava para ele como se fossem velhos amigos. Às vezes ela lhe trazia desenhos de giz, de cera de gatos estrelas ou sóis sorridentes, sempre assinados para Sr. Homem do Café. Rowan nunca a corrigia. Ele guardava cada desenho cuidadosamente dobrado em sua carteira, como se importassem mais do que os cartões de visita que distribuía diariamente. No início, Ara permaneceu educadamente distante. Ela era gentil, não fria, e o tratava da mesma forma que qualquer outro cliente. Mas com o tempo ela começou a notar as pequenas coisas, como Rowan movia gentilmente a cadeira de um cliente para abrir seu caminho quando ela estava equilibrando pratos quentes, e Mila puxava seu avental. Ele nunca dizia nada, não procurava reconhecimento, apenas abria espaço para ela em silêncio. E Ara começou a ver não apenas um homem de terno sob medida, mas alguém que percebia mais do que demonstrava. Em uma quinta-feira chuvosa, o café estava mais calmo que o normal. Nuvens cinzentas pairavam baixas, as ruas escorregadias de neblina. Ara estava nos fundos terminando um pedido de bolo. Mila brincava na varanda de pedra, girando sob as luzes de fada com seu vestido rosa. Então veio o som, um baque suave, um grito assustado. Rowan já estava de pé. Em alguns passos rápidos, ele estava lá fora. Mila estava sentada na pedra molhada com as palmas das mãos arranhadas e o vestido salpicado de sujeira. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Rowan ajoelhou-se ao lado dela sem palavras. Ele tirou um lenço branco do casaco e gentilmente limpou as mãos dela. Seus movimentos eram calmos, cuidadosos. Então, de sua carteira, ele tirou um pequeno adesivo metálico dourado em forma de estrela. Ele o estendeu. Só as crianças mais corajosas ganham isso, disse ele baixinho. Chorar está tudo bem, mas os corajosos sempre se levantam. Mila fungou, olhou para ele com olhos sérios e assentiu. Ela pegou o adesivo, então o abraçou apertado pelo pescoço. Foi então que Ara saiu. Ela parou na porta com a caixa de bolo na mão, os olhos fixos no homem que segurava a filha como se ela fosse algo frágil e importante. Rowan não a notou a princípio. Sua atenção estava toda em Mila, e quando ele levantou o olhar, seus olhos, geralmente reservados, continham algo não dito, algo gentil. De volta ao interior, Rowan retornou à sua mesa. Poucos minutos depois, Ara se aproximou com uma xícara de chocolate quente e a colocou na frente dele. Ela não disse nada, mas ao lado da xícara ela colocou um pequeno embrulho de pano. Dentro, um único biscoito caseiro irregular, quente e perfumado. Escondido debaixo dele havia um bilhete escrito à mão. Mila diz: "Você faz parte do nosso clube de amigos queridos. Agora começamos com biscoitos." Abaixo havia um pequeno desenho torto. Mila em seu vestido rosa Ara, com seu cabelo loiro, e um homem alto com uma estrela dourada no peito e uma xícara de café na mão. Rowan olhou para ele por mais tempo do que pretendia. Então, pela primeira vez em anos, algo próximo a um sorriso surgiu em seus lábios, não o tipo ensaiado de reuniões, mas algo mais silencioso real. Ele guardou o bilhete na carteira, bem ao lado dos outros desenhos de Mila. Naquela noite a cidade brilhava sob a cobertura de Rowan, mas lá dentro tudo parecia parado vazio. Ele caminhou pelo espaço silencioso, passando por móveis reluzentes e arte intocada. O silêncio antes seu refúgio agora pesava mais do que nunca. Em seu escritório ele abriu uma gaveta. Rolex, abotoaduras, porta-cartões de visita de titânio, tudo brilhava sob a luz suave, mas sua mão os ignorou. Em vez disso, ele alcançou o pacote de papel, o desenho, o bilhete. Ele o segurou nas palmas das mãos, cotovelos, apoiados na mesa, cabeça baixa, respiração superficial, e então um pensamento tranquilo escorregou pelo silêncio. Como um vestido rosa e um biscoito fizeram mais do que uma sala de reuniões, jamais poderia. O tempo havia esfriado.
Folhas de outono no início da estação farfalhavam nas janelas do café e a luz do sol entrava mais suave agora, mais gentil, como tudo no mundo de Rowan desde que Mila e Ara apareceram. A essa altura, a presença de Rowan havia se tornado parte do ritmo tranquilo do café. Nunca barulhento, nunca disruptivo, apenas constante. Às vezes ele chegava de manhã cedo encontrando Ara, enquanto ela abria as persianas ainda esfregando o sono dos olhos. Outras vezes era final da tarde, quando Mila coloria guardanapos e Ara tinha farinha na manga. Mas sempre Rowan escolhia a mesa mais próxima do balcão, sempre de frente para elas. Uma manhã, enquanto esperava seu café, Rowan finalmente falou não com Mila, mas com Ara, que estava limpando o balcão. Minha mãe costumava me fazer uma pergunta, disse ele baixinho. Mesmo depois que eu me tornei CEO, ela ainda perguntava, você está feliz? Ara levantou o olhar, as mãos paradas no pano. Ela não se importava com o preço das ações, nunca perguntava sobre os números da empresa, apenas aquela única coisa. Houve uma pausa. A mão de Rowan brincava com um sachê de açúcar que ele nunca abria. A tristeza em sua voz não precisava de mais explicações. Ara não se apressou em responder. Ela simplesmente assentiu. De alguma forma, aquilo foi suficiente. Dias depois, a conversa se aprofundou. Eles estavam fechando juntos uma noite. Mila havia adormecido no sofá do canto, um livro de histórias repousando em seu peito. O rádio tocava algo lento e jazzístico ao fundo. Ara olhou para a filha, depois para Rowan. Sua voz surgiu sem ser provocada. Eu quase a entreguei, disse ela. Rowan virou-se ligeiramente ouvindo. Não para sempre. Ara esclareceu. Apenas por um tempo. Quando descobri que estava grávida, meu noivo disse que não estava pronto. Foi embora. Eu tinha 23 anos e estava sem dinheiro trabalhando em turnos duplos. Rowan não falou. Ele apenas ouviu. Eu continuava pensando que talvez Mila merecesse mais. 2 pais, estabilidade, alguém melhor do que eu. Mas no momento em que a vi, soube que poderia desistir de tudo exceto dela. Sua voz não tremeu, mas seus olhos brilharam. Ela olhou para Mila, depois de volta para Rowan. Não o odeio, acrescentou. Só odeio que ela nunca saberá como é ter 2 pais que permaneceram. Um longo silêncio se seguiu. Não pesado, apenas real. Rowan finalmente disse, ela tem mais do que a maioria. Ela tem você. Ara encontrou o olhar dele. Algo passou entre eles não dito, mas compreendido. Mais tarde naquela semana aconteceu. Era uma noite de sexta-feira. O café fervilhava de clientes, xícaras tilintando, a máquina de expresso sibilando. Um grupo de clientes bem vestidos havia chegado, barulhento, presunçoso. Uma festa de aniversário aparentemente. Ara permaneceu calma, composta, até que um deles ironizou. Isso é uma creche ou uma padaria? Alto o suficiente para os outros ouvirem. O sorriso de Ara vacilou. Momentos depois ela desapareceu nos fundos. Rowan, de pé perto do caixa, percebeu. Sem hesitação, ele a seguiu. Ele deslizou pela porta dos funcionários e a encontrou no corredor escuro ao lado do armário de suprimentos, sentada em um caixote virado. Sua cabeça estava baixa, as mãos limpando os olhos rapidamente. Ela levantou o olhar assustada ao vê-lo. Ele não falou, apenas pegou uma garrafa de água de um caixote próximo e a colocou ao lado dela. Então, gentilmente, ele enfiou a mão no bolso do casaco e lhe entregou um guardanapo limpo. Ara pegou ambos. Seus olhos estavam cansados, avermelhados, mas gratos. Rowan sentou-se em frente a ela, os joelhos flexionados, os braços apoiados neles. Por um momento, eles apenas ficaram em silêncio, respirando o mesmo ar. Finalmente, Rowan falou. Você não precisa ser forte o tempo todo, disse ele baixinho. Não aqui, não comigo. Ara não respondeu. Ela não precisava. Naquele corredor apertado, sob o zumbido da luz fluorescente e o aroma de canela e pó de café, algo se suavizou entre eles. Eles eram 2 pessoas moldadas pela dor, por responsabilidades grandes demais e cedo demais por pessoas que partiram. Mas ali, por apenas um momento, eles não estavam carregando isso sozinhos.
E talvez, apenas talvez, aquele tenha sido o começo de algo curativo. A mudança foi lenta, tão sutil que Ara quase não a notou. Mas os sinais estavam lá como ondulações suaves na superfície da água parada. Uma manhã chuvosa, ela chegou ao café encharcada, até as mangas apenas para encontrar um guarda-chuva verde escuro escorado na porta dos fundos. Sem bilhete, sem mensagem, apenas um gesto silencioso. Ela olhou para o assento habitual de Rowan pela janela. Ele já estava lá tomando seu expresso, os olhos na chuva. Outra vez ela o pegou comprando um dos biscoitos favoritos de Mila do expositor. Um redemoinho de gengibre e mel que a menina raramente pedia pelo nome, mas sempre se animava ao vê-lo. Ninguém o havia informado. Ninguém precisava. Pequenas coisas, coisas silenciosas, atenciosas, de uma forma que nada tinha a ver com riqueza ou charme. Para alguém como Rowan Thorne, CEO multimilionário, um homem que antes operava com cálculos precisos e desapego cuidadoso, esses gestos não eram apenas gentis. Eles eram profundamente pessoais e intencionais, e ela sentiu isso. Tudo. Houve momentos agora em que seus olhos se encontravam pela sala e ela sentia algo se agitar em seu peito que não se permitia sentir há anos. Uma espécie de calor nervoso, um arrepio que ela tentava ignorar. Mas Mila, em toda a sua inocente sabedoria, nunca ignorava nada. Aconteceu numa tarde de quinta-feira. O café esteve movimentado durante toda a manhã e Ara estava no meio de um turno duplo. Mila, enrolada em seu assento de canto com um cobertor e livros de histórias, estava estranhamente quieta. Ara atribuiu isso a um cochilo perdido, mas no meio da tarde as bochechas da filha coraram com um rosa que não vinha de brincadeiras. Ela estava com febre alta. Mila! Ara sussurrou, ajoelhando-se ao lado dela e afastando sua franja úmida. A menina gemeu e se aninhou no peito da mãe. Sua pele estava quente. Oh, não! Ela olhou em volta do café. Ninguém mais no turno podia sair. O proprietário não voltaria até a noite. O pânico começou a subir em seu peito. Ela precisava levar Mila para o pronto-socorro, mas não podia deixar o café sem supervisão. Rowan se levantou de sua mesa. Seu olhar já havia encontrado o dela antes que ela pudesse sequer perguntar. Eu levo você, disse ele sem hesitação. Ara parecia dividida. Você não precisa. Eu quero, disse ele gentilmente. Deixe-me levá-la. Poucos minutos depois, eles estavam no carro dele, elegante e silencioso, o cheiro de couro e pinho preenchendo o ar. Ara embalava Mila no banco de trás, sussurrando suavemente, tentando acalmá-la. Rowan dirigia com uma mão firme no volante, olhando para o retrovisor a cada poucos segundos. No meio do caminho, Mila se mexeu. Ela piscou sonolenta para o reflexo de Rowan e murmurou: Você é o meu adulto favorito. Os olhos de Rowan se arregalaram brevemente no espelho, sua boca se abrindo ligeiramente como se não soubesse como responder. Ara, segurando Mila perto, sentiu algo se mexer em seu peito. Ele não riu, nem desviou. Em vez disso, sua voz suavizou. Esse é um título bem importante, Mila. A menina assentiu sonolenta. Você dá biscoitos e estrelas e você ajuda a minha mamãe. Ara piscou forte, tentando segurar as lágrimas. Ela olhou para Rowan, seu perfil iluminado pelo sol da tarde que entrava pelo para-brisa. Ele não estava polido naquele momento, não o executivo impecável, mas apenas um homem com mãos cuidadosas, instintos gentis e um coração que havia aprendido a ser suave novamente. Ela o via não como o CEO de uma empresa, mas como um homem que se lembrava do biscoito exato que a filha gostava, que guardava adesivos de estrelas na carteira, que dava guarda-chuvas e silêncio em vez de flores e elogios. Sua respiração engasgou. Ela havia passado tanto tempo acreditando que o amor vinha embrulhado em grandes gestos ou grandes promessas, mas ali estava. Quieto não dito, repousando no espaço entre pequenas gentilezas e as declarações sonolentas de Mila. E naquele carro, com a cidade se desvanecendo pelas janelas e a filha aninhada em segurança ao seu lado, Ara percebeu que não tinha mais medo de Rowan Thorne. Ela estava começando a se apaixonar.
A paz que haviam encontrado tranquila, frágil e florescendo, desfez-se em uma única tarde. Começou com uma carta. Um envelope grosso deslizou sob a porta do apartamento de Ara, carimbado com o logotipo de um escritório de advocacia. Dentro, uma petição formal de custódia e um nome que ela esperava nunca mais ver: Callan Price. Seu estômago revirou. Ela não tinha notícias dele desde que ele havia partido meses antes de Mila nascer. O mesmo homem que uma vez sussurrou para sempre e desapareceu quando para sempre se tornou inconveniente. Agora, anos depois, ele havia retornado não com arrependimento nem com um pedido de desculpas, mas com frias ameaças envoltas em linguagem jurídica. Ele queria custódia conjunta ou custódia total se ela não cumprisse. Com a petição veio um bilhete escrito com tinta rápida e cruel. Aceite o acordo, vá embora ou nos veremos no tribunal. Ara sentou-se à mesa da cozinha, os papéis tremendo em suas mãos. Mila dormia no quarto ao lado, segura em um mundo de cobertores rosa e histórias de ninar inconsciente da ameaça que pairava logo do lado de fora daquela porta. Ara não dormiu naquela noite. O medo apertava seu peito como um peso que ela não conseguia levantar. Mas ela não disse nada a Rowan, nem naquele dia, nem no seguinte. Ele já havia feito demais. Ele tinha uma reputação a proteger, um negócio a gerir e uma vida de expectativas que ela não podia onerar. Então ela sorriu. Trabalhou. Deixou Mila girar em seus tênis brilhantes e falar sobre seus desenhos, fingindo que o chão não havia se aberto sob seus pés. Mas Rowan notou. Ele viu a diferença em sua postura, a tensão em sua risada. Ele a observava tremer as mãos ao servir café. Seus olhos não se levantavam mais quando alguém dizia seu nome. Ele não perguntou. Não a princípio. Então, em uma tarde passando pelo parquinho perto do café, ele a viu sozinha em um banco com o rosto entre as mãos. Seus ombros tremiam com soluços silenciosos. Ela pensou que ninguém a estava observando. Rowan ficou parado por um longo momento, então se aproximou. Passos silenciosos sem alarde. Ele sentou-se ao lado dela, oferecendo um lenço e uma garrafa de água. Ara levantou o olhar assustada. Sua máscara havia borrado e seus olhos estavam vermelhos. Estou bem, disse ela automaticamente. Rowan não se encolheu. Ele não falou, apenas sentou-se ao lado dela, sólido e silencioso. Você não precisa estar, disse ele suavemente. Ela não conseguiu responder. Em vez disso, agarrou a água piscando para afastar as lágrimas e deixou o silêncio dizer o que ela não podia. Estou assustada, estou cansada, não sei o que fazer. Naquela noite, Rowan fez uma ligação. Na manhã seguinte, uma mulher tocou a campainha do apartamento de Ara. Terno elegante, sorriso calmo. Sou advogada de família, disse ela. Estou aqui em nome de alguém que acredita em você. Você não deve nada. Ara olhou os papéis ainda apertados em sua mão. Ela não perguntou quem a enviou, ela já sabia. Naquela tarde ela encontrou Rowan no café. Mesma mesa de canto, mesmo foco tranquilo. Ela se aproximou com um muffin que pretendia dar a ele antes. Você fez isso, disse ela. Ele levantou o olhar encontrando o dela. Eu só lhe dei uma espada melhor, ele respondeu. Você ainda será quem a brandirá. Eu não queria incomodá-lo, disse ela. Você não incomodou. A voz dele era firme. Mas você não está lutando sozinha. Ela hesitou, o peso do medo ainda a agarrando. Estou com medo. Ele assentiu ligeiramente, seus olhos nunca deixando os dela. Você a protege, disse ele. Deixe-me protegê-la, nem que seja um pouco. Não houve grande promessa, nenhum voto dramático. Apenas aquilo, uma oferta silenciosa de segurança de ficar ao lado dela, não para liderar, não para consertar, mas para permanecer. E naquele momento, algo sólido se formou entre eles. Não obrigação, não resgate, mas confiança. E pela primeira vez em muito tempo, Ara sentiu o que significava ter alguém ao seu lado. Não porque eles tinham que, mas porque eles escolheram. Porque para Rowan, ela não era um problema a ser resolvido ou uma distração do sucesso. Ela era uma mulher por quem valia a pena lutar. A verdade veio tranquilamente.
mas não passou despercebida. Ara sempre foi perceptiva mesmo quando cansada, mesmo quando sua vida parecia costurada com café, canções de ninar e a força tranquila de uma mãe que se recusava a desmoronar. Ela notou o momento primeiro a advogada que chegou justamente quando ela estava prestes a ceder. A maneira como a mulher falava, não como alguém contratado por acaso, mas como alguém cumprindo uma promessa silenciosa, e então a peça final, um bilhete enfiado no bolso do casaco de Mila, após uma rápida visita à livraria com Rowan. A caligrafia era dele a mensagem simples: para a menina mais corajosa que conheço e a mulher mais forte. Sem nome, sem assinatura. Mas Ara não precisava de uma. Na manhã seguinte, ela o encontrou no café, sentado à janela com um livro aberto, mas não lido. Ela se aproximou e colocou um pequeno saco de papel ao lado da xícara dele. "Maçã com canela ainda quente", disse ela firme, mas direta. Rowan levantou o olhar. Um lampejo de sorriso apareceu até que ele percebeu a seriedade em seus olhos. Ele fechou o livro. "Você me ajudou", disse ela. A advogada acarta aquele bilhete. Ele não negou. "Por que você não me contou?" Rowan encontrou o olhar dela. "Porque eu não queria que parecesse que eu estava intervindo para consertar algo que você já podia resolver. E você pode. Você resolveu." "Então por quê?" Ela perguntou novamente, mais suave agora. Ele fez uma pausa, então baixinho. "Não é caridade. Eu me importo. Não apenas com Mila, com você." A respiração dela engatou. Sem flores, sem grandes gestos, apenas palavras firmes, sem medo. Ela não falou não imediatamente. Seus dedos brincaram com a manga. Então, lentamente, ela sentou-se em frente a ele e estendeu a mão. Suas pontas dos dedos roçaram os nós dos dedos dele. Um toque leve e deliberado. Foi a primeira vez que ela o tocou sem Mila entre eles. A primeira vez que significou algo mais. Rowan virou a palma da mão, segurando gentilmente a dela em retorno. Naquela noite, ele ofereceu-se para levá-las para uma caminhada. O ar estava fresco. Folhas de outono estalavam sob seus pés enquanto passeavam por ruas tranquilas. Mila segurava a mão de Rowan, apontando abóboras e rindo de esquilos que passavam correndo. Quando voltaram perto do café, Mila estava quase adormecida. Rowan apegou facilmente os braços dela moles, enquanto ela aninhava a cabeça em seu ombro. Ara caminhava ao lado dele sem dizer nada. Havia algo na maneira como ele carregava a filha dela, sem esforço, segura, como se nunca tivesse sido uma questão, como se sempre tivesse pertencido a ele. Os postes de luz acenderam, lançando um brilho âmbar suave. Rowan ajustou o casaco para cobrir Mila melhor, sua mão livre, roçando a de Ara enquanto caminhavam. Então Ara parou. Ele se virou para ela, as sobrancelhas levantadas. "Você está bem", ela assentiu. Seus olhos brilhavam. "Eu costumava pensar", ela começou, a voz tremendo. "Eu nunca seria o lar de alguém que eu não era suave o suficiente ou completa o suficiente, que ninguém nunca ficaria." Ele não respondeu. Apenas olhou para ela. Realmente olhou. Ela desviou o olhar do rosto dele para a criança adormecida em seus braços. Então, tão suavemente que mal quebrou o silêncio, ela sussurrou: "Mas talvez você seja." Eles ficaram ali por um longo momento. 3 figuras quietas sob o poste de luz. Uma dormindo, uma lembrando, uma apenas começando a acreditar. Às vezes, o amor não se anuncia com trovões. Às vezes, ele simplesmente permanece. O dia da grande inauguração chegou sob um céu suave de outono. A luz do sol filtrava-se pelas folhas âmbar que ladeavam a calçada do lado de fora da nova biblioteca pública. Mas este não era apenas mais um projeto corporativo. Não para Rowan. Não desta vez. A biblioteca se erguia alta no coração do bairro, seu design moderno suavizado por detalhes em madeira quente, aconchegantes cantos de leitura e prateleiras já cheias de livros doados. Perto da entrada, uma placa brilhava. Um lugar para recomeçar, patrocinado pela Fundação Thorne Medical. Famílias se reuniram, crianças rindo, vizinhos conversando.
Poucos perceberam que o homem por trás de tudo aquilo havia um dia se sentado sozinho em um café próximo despercebido. Rowan estava perto da frente ajustando as mangas enquanto um funcionário local encerrava um breve discurso. Da beira do palco, Ara observava uma mão repousando no ombro de Mila. A menina usava seu vestido rosa favorito, girando no lugar enquanto esperava. À medida que os aplausos diminuíam, Rowan subiu ao microfone. Sua voz era calma, firme, mas algo em seus olhos havia suavizado. Construí este lugar com a esperança de que ninguém se sentisse sozinho entre estas paredes, que qualquer um, não importa sua história, pudesse encontrar conforto, alegria ou até mesmo apenas um momento de paz aqui. Ele olhou para a multidão, depois para Mila. Às vezes, aqueles que nos mostram como reconstruir não são quem esperamos. Ele gesticulou gentilmente. Os olhos de Mila se iluminaram e ela correu pelo palco em direção a ele. Rowan se ajoelhou e tirou algo do bolso do casaco, uma pulseira contas de cor rosa pálido com um pingente de coração prateado. Ele a prendeu no minúsculo pulso dela. Isso, disse ele suavemente, é uma promessa de que você sempre me terá. Mesmo quando as coisas forem assustadoras ou confusas, mesmo quando parecer que ninguém a vê, eu a verei. Mila sorriu radiante e beijou sua bochecha. A multidão sorriu e riu baixinho. Então Rowan se virou para Ara. Ela não havia se movido. Sua mão estava sobre a boca, os olhos brilhando de emoção. Ele se aproximou dela. Você entrou na minha vida silenciosamente, disse ele com a voz baixa e cheia. Mas você permaneceu de forma retumbante. Não porque eu pedi, não por quem eu sou. Você permaneceu porque se importou, porque você viu alguém que ninguém mais via. Ele estendeu a mão para as dela. Você andaria o resto comigo. Não houve hesitação, nenhuma dúvida, apenas um aceno silencioso e então lágrimas. Ela o abraçou e ele a segurou perto, tomando cuidado para não incomodar a criança agora adormecida em seu ombro. Aplausos ecoaram pela multidão, mas nenhum dos dois parecia ouvi-los. Mais tarde, depois que os discursos e sorrisos desapareceram, Rowan se virou para ela e simplesmente disse: "Vamos para casa." Não para a cobertura, não para o seu velho mundo, mas de volta para o café, de volta para onde tudo começou. O céu da noite havia se tornado azul escuro enquanto os três caminhavam pela calçada, Mila confortavelmente nos braços de Rowan Ara, andando perto dele. Eles alcançaram a familiar fachada da loja, as luzes brilhando calorosamente através da janela, exatamente como naquele primeiro dia. Uma pequena placa escrita à mão estava pendurada na porta. Tinta vermelha alegre sobre um cartão creme. A caligrafia de Ara. Lar não é um lugar, são as pessoas que ficam. E desta vez nenhum deles estava saindo sozinho. Se esta história o tocou, se ela o lembrou de que mesmo os mais fortes precisam de alguém para realmente vê-los, então você já faz parte da família Soul Stirring Stories. Não se esqueça de se inscrever e clicar no botão de curtir para apoiar o canal. Cada clique nos ajuda a dar vida a mais histórias de amor tranquilo, cura real e segundas chances. Porque às vezes, tudo o que é preciso é uma menina em um vestido rosa para nos lembrar do que realmente importa. Obrigado por assistir. Nos vemos na próxima história.